Estamos aí entrando no capítulo 5 de Vivência Cristã, Compromisso com Deus, na sua página 71. E aí, como nós estudamos, vemos no capítulo 4 lá sobre a justiça e o finalzinho dele lá sobre o nascimento, o novo homem, que vai estar entrando um pouquinho no finalzinho do capítulo 4 para você entender, tá? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento tudo que foi feito, tudo que fazemos, tudo que nós vamos dar conta, disso tudo aí. Ele vai nos cobrar, inclusive tudo que está escondido, seja o bem, seja o mal. Deus vai estar nos cobrando isso aí. E Eclesiastes 12, 13, 14 vai nos falar sobre essas 3 perguntinhas aí que eu deixo para você. Você leia na tua Bíblia, veja lá, tá aqui no livro aqui, ó. E este é o fim do discurso. Tudo foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo dever do homem, porque Deus há de trazer o juízo em toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja mal, quer seja bom, né? E aí fala aqui o quê? Comparecer aonde? Quando? Para onde? Nós vamos estar trabalhando aqui esse compromisso, né? O temor traz o compromisso. E aí na sua página 71, vou virar aqui para você ver, ó, bem nessa página aqui, ó, nessa frase que é a questão quanto a comparecer onde, quando, e para você depende unicamente da escolha feita pelo homem no presente. Servir a Deus e temê-lo, guardando os seus mandamentos, assegura-lhe um lugar no tribunal de Cristo. Então, para onde? Num lugar, no tribunal de Cristo, onde a igreja será galardoada pelos seus feitos. Ignorar a Deus assegura-lhe um lugar no juízo final, onde a condenação será certa. Voltando aqui, esse texto que nós lemos está falando aqui, ó, do comparecer aonde, quando e para quê. Nós vamos comparecer no tribunal de Deus para receber o quê? O galardão, para sermos cobrados e sermos o quê? Galardoados por aquilo que nós, a recompensa por aquilo que nós fizemos na obra do Senhor, em questão das nossas obras. E a igreja, eu e você que somos a igreja, para sermos galardoados, né? Essa parte final que nós teremos que dar conta de tudo aquilo que nós fazemos nessa terra. E no capítulo 6, aqui no texto está falando aqui que no capítulo 6 existe uma relação íntima entre guardar os mandamentos e temer a Deus. Somente obedecemos a quem tememos. Quando entendemos quem é Deus, passando a temê-lo, certamente teremos todo cuidado para com seus mandamentos. Quem teme a Deus, guarda seus mandamentos. Quem não teme a Deus, os ignoram. A diferença está aí, que quem teme a Deus obedece, valoriza, respeita, pratica os mandamentos de Deus. Mas quem não teme a Deus, não respeita, não obedece, apenas ignora. Entra no ouvido e sai no outro e não dá a mínima. Por isso que não tem suas vidas mudadas, né? Toda vez que o conceito de autoridade
E isso eu peço para você grifar aí no seu livro aí, ó, no finalzinho do texto aí, da sua página 71. Toda vez que o conceito de autoridade é enfraquecido, seja no lar ou na sociedade, junto enfraquece-se o temor de Deus, sendo substituído. Em alguns casos, é substituído pela rejeição a Deus e a autoridades em geral. O que o livro está nos ensinando é que toda vez que o conceito da autoridade ele é enfraquecido, seja no teu lar, seja no seu trabalho, seja aonde você estiver, seja com Deus, aquela autoridade ali foi enfraquecida, enfraquece juntamente com essa autoridade o temor pelaquela autoridade. Ou seja, escreve aí no rodapé do teu livro, é importante você saber isso. Isso é uma notação aqui no meu livro. Inversão de valores acontece quando perde-se a autoridade local. A inversão de valores dentro do lar começa a acontecer quando o pai perdeu a autoridade, a mãe perdeu a autoridade. Na empresa, inversão de valores, inversão da liderança. Acontece quando o chefe perdeu aquela autoridade sobre seus subordinados, né? Uma autoridade local. Perde-se também o temor a quem perdeu aquela autoridade. Ou seja, o pai não tem autoridade, o filho já não teme mais o pai. Deus não tem autoridade sobre a vida, você já não teme mais aquela autoridade de Deus sobre a tua vida. O teu chefe não tem aquela autoridade sobre você, o seu pastor não tem aquela autoridade sobre você, então você não vai ter aquele temor para com ele também. Por quê? Porque quando você perde a autoridade, quando alguém perde a sua autoridade, perde-se também o temor. Então, nós estamos aqui trabalhando e ensinando, aprendendo sobre o temor do Senhor. Porque se você não tem temor do Senhor, você não tem compromisso com o Senhor. Isso é sério. Compromisso com Deus. O temor traz esse compromisso. Servir a Deus e temê-lo, guardando seus mandamentos, assegura-lhe um lugar no tribunal de Cristo. Nós acabamos de ler aqui no teu livro, onde a igreja será galardoada pelos seus feitos. Então você vai comparecer lá no tribunal de Cristo para você ser o quê? Galardoado. Deus queira, né? Amém. Porém, ignorar a Deus assegura-se um lugar no juízo final. Misericórdia, cuidado aí. Onde a condenação eterna será certa. Quem teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem não teme, ignora-nos. Nós acabamos de ler isso no seu livro aí, bom? Compromisso é igual aliança. E aí você está vendo, qual é essa aliança? Qual é o compromisso que eu tenho com Deus? Qual é o compromisso que Deus tem comigo? Eu tenho uma aliança com Deus? Deus tem uma aliança comigo? Então é eu e Deus. É uma aliança, então se é uma aliança de compromisso. E aí eu te pergunto, como está o seu compromisso com Deus? Como anda o seu compromisso com Deus? Assim? Alianças podem ser quebradas? Sim, podem ser quebradas. Por que elas podem ser quebradas? As alianças são quebradas quando se perde a autoridade. É, isso aí. Perdeu-se a autoridade, quebrou-se a aliança, quebrou-se o compromisso, já não tem mais compromisso com aquela pessoa, com aquela entidade, com aquela casa e por aí vai. É assim e funciona assim. O que é compromisso com Deus? Num bom relacionamento, as partes envolvidas precisam cumprir os compromissos inerentes à relação, correto?
Marido, mulher, casou, tem seus compromissos, tem suas responsabilidades, porque fizeram uma aliança. Então, é o quê? São compromissos inerentes a essa relação. Se nós temos uma aliança com Deus, nós também temos um compromisso com Ele. Se Ele tem uma aliança conosco, Ele também tem um compromisso conosco. A diferença é que o compromisso de Deus, ele é sempre fiel, independente de nós quebrarmos essa aliança ou não. Mas se eu tenho um compromisso com Ele, as bênçãos vão vir muito mais rápidas. A bênção, acho que vai vir correndo atrás de nós. Porque se Deus tem compromisso comigo e eu tenho compromisso com Ele, é um relacionamento de compromissos de mão dupla, onde que um vem e o outro vai. Um dá e o outro entrega. Um recebe e o outro entrega. E por aí vai. Então, nós temos essa relação, né, de compromisso, porque nós o quê? Respeitamos, reconhecemos a autoridade do Senhor. Por isso nós temos assumimos esse compromisso da aliança. E quando o aluno entra na sala, na escola, é como um aluno que entrou numa escola. Ele entra na escola para aprender. Ele vai para a sala de aula e o professor está lá. O aluno entra para aprender e o professor está lá para ensinar. Então, o aluno foi para aprender e o professor vem ensinando. Ou seja, é uma aliança entre professor e aluno com o compromisso de um se esforçar para aprender e o outro se esforçar para ensinar. Então, ambos têm uma aliança, ambos têm um compromisso. Mas a partir do momento que o professor não respeitou o aluno, não tem autonomia sobre o aluno não vai ter o compromisso de esforçar para aprender. O professor vai estar lá, mas ele não vai ter temor àquele professor. Ele não vai ter autoridade respeitada por aquele aluno, porque perdeu-se essa autoridade. Perdeu-se essa autoridade, perdeu-se o compromisso da aliança, que é de esforçar para aprender e esforçar para ensinar. E na relação conjugal, também tem esse compromisso, espera-se um compromisso de fidelidade, de respeito, aonde que um tem mais autoridade que o outro. Na relação entre pais e filhos, cabe o filho obediência aos pais, compete suprir as necessidades do filho, ou seja, o filho tem um compromisso de obediência aos pais e os pais têm um compromisso de suprir as necessidades. Então, essa aliança de compromisso aí, que quando o filho não respeita a autoridade do pai, essa aliança de obediência, o filho não vai corresponder, não vai se comprometer com o pai, porque o pai perdeu essa autoridade. E essa autoridade perdeu-se também o temor para com o pai. Fica claro para nós, né, qual é o nosso compromisso diante de Deus, sim ou não? Claro que fica claro que se eu tenho uma aliança com Deus, e se eu quebrar essa aliança com Ele, eu vou quebrar o meu compromisso com Deus, ou seja, com qualquer outra pessoa. Então, aliança quebrada é quebra de compromisso. Deus não tem compromisso com o tempo ou com a opinião dos homens. Ele só tem compromisso com a verdade. Ser um discípulo fiel de Cristo exige compromisso, responsabilidade, confissão e coragem. Então vamos lá, ó. Compromisso. Se não tomarmos um genuíno compromisso com Deus, não resistiremos muito tempo aos ataques que o diabo lança contra nós. O compromisso que nós temos com Deus
compromisso fiel é uma das armas que nos protegerá contra os ataques do diabo nas nossas vidas, porque o compromisso nos leva à obediência. E uma vez que o compromisso nos levou à obediência, nos levou porque nós tememos a Deus. E nós temos esse respeito pela autoridade que Deus tem sobre nós. Então é um conjunto de uma dependência, onde que a autoridade que Deus tem sobre mim e o respeito que eu tenho à autoridade de Deus sobre a minha vida me leva a ter compromisso. E me levou a ter compromisso porque eu tenho o quê? Temor a Deus. E isso vai fazer com que eu fique protegida dos ataques do diabo, que geralmente vem lançado contra nós. Compromissos secretos não se sustentam tanto quanto os públicos. O que é esse compromisso secreto? É aquela pessoa que fala que tem compromisso com o Senhor, mas ninguém sabe que ele tem esse compromisso com o Senhor, não. Tipo assim, você marca uma reunião, a pessoa, né, durante culto, durante uma reunião, durante uma atividade cristã, ele está ali com você. Você acha que ele está ali, está sempre assíduo ali, mas aí na hora de vamos ver mesmo, na hora de reunir mesmo, na hora que você precisa dele na obra, ele está fora, ele está longe, ele não pode. Ele só vai quando lhe satisfaz, ele só está ali, né, buscando, fazendo quando lhe satisfaz, tem um interesse naquilo ali. Quando você precisa, quando Deus precisa dele, ele não está. Então esse compromisso secreto não sustenta a tua vida cristã. Compromisso esse que o Senhor espera, que coloquemos-nos publicamente como tendo crido nele, como nós nos comprometemos a ser seus discípulos publicamente. Então você não tem vergonha, você reconhece a autoridade de Deus sobre sua vida, você teme a Ele, você obedece a Ele, você não faz de conta que obedece a Ele, você obedece de fato e de verdade, quer que agrada um, quer que desagrada a outros, mas Deus é Deus na sua vida e o seu compromisso é agradar a Deus. É viver a sua vida em santidade, é viver a sua santificação para Ele e buscar nele. O resto é o resto. Julgue, fale, pense de você o que quiser. O importante é que você está agradando a Deus, porque o seu compromisso verdadeiro não é oculto, ele é público. Todo mundo sabe que se você tiver que agradar o homem ou agradar a Deus, você vai escolher em agradar a Deus. Você vai escolher em se submeter a Ele, a obedecer exclusivamente a Ele. E não vai agradar o homem e desagradar o seu Senhor. Então esse é o verdadeiro compromisso, né, público. Você desagrada todos, menos o teu Senhor. E esse compromisso nos pede também uma confissão. Se com tua boca confessares que Jesus no teu coração e creres que Jesus é o teu Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então você tem um compromisso e você confessa, né? Cristo na tua vida. E o caminho da prosperidade está em cumprir a responsabilidade diante do Senhor. Outro requisito também que o compromisso nos pede, coragem. Coragem de se comprometer com Deus. Coragem de se comprometer com uma vivência cristã, uma vida em Cristo, pura, íntegra, reta, justa, diante do Senhor e diante dos homens, diante da sociedade. Então precisa ter coragem para você assumir esse compromisso com o Senhor, sim. E como está aqui, ó, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso,
Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde andar. E Josué nos ensina essa coragem de se comprometer e andar com o Senhor. E aí, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, é o teu coração entregue, depositado nas mãos do Senhor, é o seu coração totalmente entregue na presença, e nos feitos do Senhor. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Se não estamos querendo pagar o preço em qualquer destas áreas, então o cristianismo para nós é o quê? Como é o cristianismo sem pagar esse preço? Não existe. Não tem cristianismo se nós não estamos querendo pagar o preço para termos essas áreas, termos esse compromisso, esse temor, reconhecer essa autoridade que Deus tem sobre nós. Então, se nós não queremos pagar esse preço, então o cristianismo não é para nós. Porque o cristianismo é para todo aquele que quer ter um compromisso com o Senhor. E a falta de compromisso e suas consequências, Olhem uma foto aí, uma imagem que aparece para você, é triste, mas é o que nós vivemos no meio dos irmãos, no meio do cristianismo. É isso aí, é exatamente isso aí, que aparece para você, Vigia, irmão. É triste, mas existem cristãos que têm a cara de pau de passar a perna no outro. É isso aí que nós vivemos, o falso cristianismo. Isso aí está dentro da religiosidade. Entramos aí, voltamos aí, essa imagem nos arremete lá no capítulo 3, sobre as obras da carne, que Paulo deu as 5 características, das obras da carne, que uma delas é a religiosidade. E aí é isso que acontece, irmãos dando rasteira em irmãos, infelizmente, O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. E aí nós entramos aí, o que é o temor do Senhor? Vamos ver aí na página 75 aí, que nós estamos aí, o temor do Senhor, tópico 2. Nós vamos estar entrando aí, falando um pouquinho dessa definição sobre o temor do Senhor. Provérbios 1:7 declara, o temor do Senhor é o princípio do saber, Até compreendermos que Deus é, não entenderemos o que é o temor. Aí entra o quê? Se eu não reconheço a autoridade que Deus tem sobre a minha vida, se eu não entrego a minha vida nessa autoridade que Ele tem, que Ele é o autor e consumidor da minha fé, da minha existência, e eu não respeito, não considero, não reconheço essa autoridade que Deus tem sobre a minha vida, eu não vou ter esse temor, eu não vou entender sobre este temor que eu preciso ter para com Ele, O temor do crente é a reverência a Deus. Então, se eu temo, eu vou me reverenciar, eu vou acreditar, eu vou me entregar totalmente ao Senhor. E se você ler em Hebreus aí e grifar na sua Bíblia aí, descreve muito bem isso. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso é sério, irmãos. Isso
negócio é sério mesmo. O temor consiste em ter plena consciência de nossa responsabilidade diante de Deus, de que Ele é justo juiz. É por isso que Pedro nos diz: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Deus odeia o pecado, assim como temer seu julgamento do pecado, mesmo na vida de um crente, faz parte do temer a Deus. Eu vou repetir isso aqui para você. Deus odeia o pecado, assim como temer seu julgamento em relação ao pecado, mesmo na vida de um crente, faz parte do temor a Deus, temer a Deus. E como adquirir, o temor do Senhor? Provérbios 2:3 nos mostra, nos fala isso aí, Como? Vamos abrir aí, pega sua Bíblia aí e vamos abrir em Provérbios. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Olha que coisa forte! É você procurar um tesouro. Procurar o temor do Senhor, Provérbios está nos mostrando, nos ensinando. É como procurar um tesouro, é como procurar nas minas um ouro ali, uma pedra, um diamante. Se chamarmos por conhecimento e por inteligência alçares, gritar a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento. Quando você encontra essa pedra, quando você encontra esse ouro chamado temor de Deus, você encontra conhecimento de Deus. Você encontra o conhecimento da pessoa de Deus. Você conhece, você confia, o conhecimento de quem Deus traz. Quem Deus é e traz, O conhecimento de quem Deus é e traz o temor, Temor a Deus e sabedoria. É o princípio, Temer a Deus, princípio da sabedoria. E aí, tem dois sentidos aí que eu quero passar para você, O princípio da sabedoria. O início, a sabedoria começa pelo temor do Senhor. Admitir que Deus está no princípio de tudo e que é o único caminho para o verdadeiro saber. Se não há Deus, não é possível saber de fato. O temor do Senhor é a parte mais importante da sabedoria. Sabedoria sem temer a Deus é pobre e contraditória. Guardou isso aí? O temor do Senhor é a parte mais importante da sabedoria. Sabedoria sem temer a Deus é pobre e contraditória. Sabedoria é a capacidade de conhecer e aplicar o conhecimento da melhor forma à situação. Sabedoria aplicada à prática, fundada no conhecimento da verdade. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Davi estava falando que ele tinha mais entendimento do que todos os mestres, porque ele era um guardião
dos preceitos de Deus. Ele praticava a palavra, ele praticava os mandamentos. Então, ele atentava muito para isso. Por isso, ele pôde ser ousado em dizer: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Temer a Deus é respeitá-lo, reverenciá-lo, reconhecendo a sua grandeza e santidade. O temor a Deus não é um medo que faz fugir dele, pelo contrário, o temor a Deus te aproxima dele, te aproxima da palavra. O temor faz você ter compromisso com ele, o temor te leva a querer estar perto de Deus, né? E aí você traz o respeito por ele, traz o amor por ele, traz uma obediência por ele, e você ainda consegue adorá-lo. E aí tá esses versículos aí para você meditar, para você pegar aí e aprender um pouco mais através da palavra do Senhor. Temer a Deus é um cumprimento do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Davi sabia isso, Davi praticava isso, Davi viveu isso. Por isso ele falou lá que ele tem mais do que os mestres dele. O temor a Deus nos faz nos aproximar dele, pois o salmista nos fala da intimidade do Senhor, é para os que o temem. Só tem intimidade com Deus quem teme o Senhor. O temor nos impulsiona a alcançar aquilo que Deus nos prometeu, pois sabemos que fiel é quem nos fez a promessa. Aliás, essa é a diferença fundamental entre medo e temor. As consequências de um e de outro são resultado de seus fundamentos. E observe essa imagem que vai aí passar para você agora, entrando aí, olha, esse arame farpado aí, ó. Quem tem medo é paralisado pela falta de clareza sobre o caráter de Deus, mas aquele que teme é movido pela clareza de quem é Deus. Então, veja bem, portanto, estando bem seguros em quem temos crido, andemos em temor durante nossos dias, plenamente conscientes de nossa responsabilidade diante de Deus e cumprindo a sua vontade. O medo se baseia na dúvida e o temor se baseia na fé. Então, olha que tem esse arame farpado aí. Quando você vê ele, você tem medo de passar ali e se machucar. Mas quando você teme a Deus, você sabe que você vai procurar um outro caminho, que o Senhor vai abrir um espaço em alguma área da sua vida ali, em alguma dificuldade que você está vivendo. Ele vai abrir ali, porque a sua fé vai abrir o caminho que você precisa passar sem se machucar nesses arame farpado. Espero que você tenha entendido essa imagem aí para você. O medo. Já o medo nos faz fugir das responsabilidades, por pensarmos que não vamos atendê-la. O medo também nos leva a nos esconder de Deus. Essa foi a reação do homem após o pecado. Lembra de Adão, quando fugiu? Quando escondeu? Então, medo de encarar aquela autoridade, medo de encarar o Senhor, porque ele havia perdido o temor. Então, o medo faz você fugir das suas responsabilidades. O medo nos paralisa, tal como paralisou os espias, que não quiseram conquistar a terra que Deus lhe havia prometido. Lembra os 12 espias que Moisés mandou subindo lá, avistar a terra?
e eles voltaram e tiveram medo dos gigantes, medo de enfrentar aquele povo lá para conquistar a terra? E só Josué e Calebe que encarou, que teve. Por que que eles encararam? Porque tinham temor de Deus. Aquele que eu creio, o Deus Todo-Poderoso, há de nos dar essa terra por herança, porque Ele nos prometeu. Quem tem promessa não tem medo. Quem tem promessa teme aquele que prometeu, porque Ele há de cumprir. No nome de Jesus. O temor do Senhor é a chave para conhecer a Deus em profundidade. A forma de reconhecer se uma pessoa teme a Deus ou não é pelas palavras, é pelas escolhas, é pelas atitudes. Você conhece uma pessoa que teme a Deus no seu relacionamento com ela. Quando você se relaciona com ela e observa ela, ali nas atitudes, nas escolhas, nas falas, no modo de vestir, no modo de falar, no modo de pensar, você sabe que se aquela pessoa teme a Deus de verdade ou não. Uma pessoa que teme a Deus e reconhece a soberania do Senhor, aparta-se do mal, busca o bem, promove a paz e tem sabedoria, alegria, vida, porque guarda os mandamentos divinos, submetendo-se à orientação e vontade dele, sendo bem-aventurado. Então, quem teme a Deus é bem-aventurado. Aleluia! Céu ou inferno, onde você passará a eternidade? Isso é uma pergunta e uma preocupação de todos nós cristãos. E o temer a Deus é que nos leva a ter essa certeza de que nós vamos passar a nossa eternidade no céu ou no inferno. Temer a Deus não é ter medo de estar no céu ou no inferno, é a certeza que a minha intimidade com Deus me levará a passar a minha eternidade com o Senhor. Então, se eu temo a Deus, eu não preciso temer o inferno, eu não preciso ter medo do inferno, porque o meu temer a Deus já me dá a certeza, a segurança de que eu temo um Deus vivo, que eu creio num Deus vivo, que Ele é o meu Senhor. E aí eu terei o quê? A minha vida eterna, a minha eternidade com esse Deus que eu temo. Então eu estou aqui trazendo, nós estamos aprendendo como aprofundar o temer, ter esse temor ao Senhor, porque o temor é o princípio da sabedoria. E quem teme a Deus é aquele que tem compromisso com Ele, é aquele que tem responsabilidade, é aquele que tem sinceridade. Então, se eu tenho essa base do compromisso, do temor ao meu Senhor, eu não preciso temer o inferno, porque com certeza eu estarei na eternidade com esse Deus Todo-Poderoso. Então, temer a Deus não é ter medo dele, é confiar em seu infinito amor e abandonar o pecado, porque o pecado é que me levará para uma condenação eterna, que me levará ao caminho do inferno. E aí, veja aí essa imagem que eu coloco para você, porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. Eu planto aquilo que eu quiser, eu estou plantando, porque Deus me dá essa liberdade de plantar. Porém, porque Deus é justo, nós colheremos o que plantamos. E aí é que entra a questão do medo ou do temor. Se você está tendo medo de Deus ou se você está temendo a Ele. Se você teme a Ele, você vai plantar coisas boas, você vai ter uma semente boa, você vai ter atitudes favoráveis
a sua vida eterna. Mas se você tem medo de Deus, você vai acabar se afastando dele, porque o medo nos afasta. Lembra de Adão? Adão se afastou de Deus porque teve medo do que ele plantou, e ele sabia que Deus era justo e que Deus iria aplicar uma disciplina nele, com toda certeza. Adão sabia disso, então ele teve medo de Deus, e o medo fez com que o afastou de Deus, afastou Adão de Deus, e no que afastou, ao invés de reconhecer, ao invés de se arrepender, ele perdeu o temor a Deus, porque se ele tivesse mantido aquele temor, ele iria se arrepender, ele iria pedir perdão a Deus, reconhecer o seu erro, e Deus teria perdoado Adão ali naquele momento. Mas Adão optou pelo medo, e o medo levou Adão a perder o paraíso em que vivia. Muitas das vezes o medo nos leva a fazer, a ter atitudes que nos leva para o inferno. Então, tá aí um breve comentário para você saber essa diferença do medo e do temor ao Senhor. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, versículo 20. Então Moisés estava o quê? Nos orientando aquele povo, e ele nos orienta hoje: temei a Deus, temei a Ele, porque Ele é justo, temei a Ele, porque Ele vai nos provar, mas Ele vai nos provar para o crescimento da boa obra dEle. E nós estamos estudando aqui no capítulo 5, né, que já falamos muito sobre aliança com Deus e compromisso eterno. Então, a aliança com Deus é um compromisso eterno. Ela não pode ser quebrada em hipótese alguma. É essa aliança com Deus e esse compromisso eterno que determinará se a nossa vida vamos estar indo para o inferno ou para a vida eterna com Cristo. Outra versão de Moisés que eu coloquei para você: Moisés diz ao povo: não tenham medo. Veja bem, Moisés estava alertando: não temais, não tenha medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Essa é a função do temor do Senhor nas nossas vidas. Se nós tememos a Ele e não temos medo, não é o medo, é o temor. Se nós tememos a Deus, o temor nos livra das práticas pecaminosas. Então, o temor vai nos livrar de andar em caminhos tortuosos, de andar em caminhos errados, de andarmos em direção à condenação do inferno. A aliança com Deus se cumpre até o fim. Até o fim quando? Até Jesus voltar. A sua vida eterna, a sua entrada no reino eterno, quando Jesus vir te buscar como igreja, ela é até Jesus voltar nessa terra, ela é até o fim. Essa aliança, esse compromisso, esse andar com Deus, andar no caminho do Senhor, em temor a Ele, em aliança com Ele, em um compromisso sincero, de fidelidade, de responsabilidade, é que vai determinar a tua salvação eterna também, além da sua fé, além de você crer no Senhor e aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Esse capítulo, essa vivência cristã nos ensina que o temor também é uma ferramenta para assegurarmos na presença do Senhor. E aí, resumindo, lá na página 72, o compromisso com Deus tem que ter sinceridade, responsabilidade,
fidelidade. O nível, veja aí, ó, para você, o nível do relacionamento com Deus é diretamente proporcional à profundidade do compromisso que se tem com Ele. Então, o nível do seu relacionamento com Deus é proporcional à profundidade do teu compromisso com o Senhor. E vamos estar entrando aqui na parte da mordomia. Na mordomia, porém eu não vou falar muito, porque esse é um tema que precisa ser estudado. Então, saindo aí da página 79, né, que acabamos de falar sobre temor, nós vamos entrar na página 87, que é a mordomia cristã. Embora eu não vou aprofundar muito, porque você precisa estudar, é um assunto muito complexo, falando da mordomia, porque a mordomia cristã, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. A mordomia cristã ela não é só espiritual, ela é física também. Você tem que aplicar a mordomia cristã, que é o administrar bem a tua vida, em todos os ângulos, em todos os aspectos, inclusive com Deus, né? Precisa ter essa administração, essa mordomia. Não é mordomia de dormir, de acomodar-se, é mordomia de administrar bem a sua vida, tanto secular como cristã. E aí nós vamos estar falando aí um pouquinho, né, o significado da palavra, mas você tem que estudar muito na tua apostila. O significado da palavra mordomo. Mordomo é um administrador que merece plena confiança do dono da casa. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. A origem, a palavra mordomo vem do latim majordomos, que significa o principal criado da casa. É aquele administrador, é aquele funcionário, é aquele, como é que fala? Chefe, segundo chefe daquela casa. O mordomo é o segundo chefe, onde que toma conta de tudo, cuida de tudo, zela por tudo, se preocupa com tudo, então ele passa a ser o segundo chefe daquela casa. José foi um mordomo ali no Egito. Bem lembrado aqui para você guardar isso aí, o que é mordomia. José, estuda o livro de José lá no Egito, quando ele, né, de escravo passou a ser governante do Egito, e o Egito estava passando, né, iria passar por uma crise muito grave de fome ali, e o faraó deu a José todo o poder e todo o direito de decisão para administrar bem todas as áreas ali da economia do povo, né, no Egito, do palácio ali de Faraó. Então, é bem lembrado José como mordomo perfeito, aquele que administrou os bens de Faraó, a sua própria vida e depois, né, consequentemente, a vida de uma nação. Ele fez história porque ele foi um bom mordomo. E no grego, a palavra equivalente é oikonomos, com o mesmo significado. Oikos é igual a casa, mas nomos igual a governo. Olha aí, José se aplica muito bem nessa mordomia cristã aí, para você entender um pouco mais sobre essa mordomia. Conceitos de mordomia, lembrando que não é mordomia de ficar no bem bom, não é mordomia de ficar na preguiça, não é mordomia de ficar, né, na sombra.
esperando tudo cair do céu, não. É a mordomia de trabalhar mesmo, a mordomia da administração. Pessoa encarregada da administração de uma casa, oikos, administrador. Hoje seria o diretor de diácono. Olha aí dentro da igreja aí como que funciona. Por assim dizer, Gênesis 39, 4 e Lucas 12. O dicionário da Bíblia de Almeida nos mostra aí essa mordomia. Segunda palavra também, né, da mordomia chama-se despenseiro, pessoa encarregada da despensa. Cômodo em que se guarda um mantimento, está lá em Gênesis 43. Podemos dizer que seria o diretor de patrimônio ou o encarregado do departamento da ação social. Essa é a base da mordomia dentro da tua igreja. Você que é pastor, você que está almejando aí o ministério, né, no reino do Senhor, na obra do Senhor. A mordomia cristã não implica fazer do seu jeito, ela tem regras biblicamente falando porque Deus nos deu algo dele para nos administrarmos. E ele irá nos pedir conta da nossa administração. A sua vida cristã não é sua. A sua vida cristã, ela pertence a Deus. E tudo aquilo que você for fazer, Deus vai te cobrar. Deus vai querer conta disso. Sabe por quê? Porque a sua administração cristã, a sua mordomia cristã, ela tem que estar favorecendo a sua conduta diante de Deus. A sua conduta, as suas atitudes, as suas escolhas para o quê? Para o caminho justo, para o caminho reto com o Senhor. Então o Senhor, Ele te deu o livre-arbítrio, mas Ele colocou nas tuas mãos a responsabilidade de administrar bem a tua vida. Temos em Gênesis que nos diz assim, né? Dominai a terra e tudo que nela tem. Dominar tem mais a ver com administrar e não de subjugar. Por isso que Deus colocou dominai e não subjugai, porque quando ele disse ao homem dominai sobre a terra e sobre tudo que nela há, ele estava dizendo que Adão administra. Tá aí, ó, eu fiz tudo, tá nas tuas mãos para você bem administrar. Então, o Senhor te chamou para ser um despenseiro, para ser um mordomo na casa dele. Então, tudo que vier nas tuas mãos, administra com zelo, com responsabilidade e compromisso, porque você vai dar conta do que Deus colocou na sua mão. Temos a parábola do servo infiel e o fiel. E temos, como eu já disse, José, Daniel, Neemias, como mordomo de Deus numa terra ímpia, numa terra corrompida, numa terra de transgressores. E esses homens que foram despenseiros, que foram mordomos naquela época, nos deixou um exemplo de sucesso, um exemplo de capacidade, um exemplo de mordomia bem administrada. E nós devemos estar seguindo esses exemplos, daqueles que deram certos, daqueles que fizeram acontecer uma mordomia com responsabilidade, com sinceridade, com compromisso de responder para Deus aquilo que veio nas mãos deles para fazer. E assim é conosco, né? A mordomia da igreja, vamos ver aqui a extensão da mordomia. Nós já vimos que na mordomia da igreja nós temos duas pessoas, o diácono e o diretor de patrimônio, que eles têm por responsabilidade estar administrando os bens, né, de uma igreja. A mordomia da igreja, a igreja como instituição, recebeu de Deus uma mordomia.
ela é responsável diante de Deus pelo bom desempenho dessa mordomia. Em Apocalipse 2, 1, 3, o Senhor encontrou na igreja de Éfeso um bom desempenho da mordomia. Todavia, foi achada em falta em algumas coisas, em alguma administração da igreja de Éfeso, Deus encontrou erros, Deus encontrou falhas na administração. Será que Deus está encontrando falha na sua administração, na minha administração? Será que Ele está encontrando falha na administração das igrejas atuais hoje? Do povo dele atual hoje? Vale a pena pensar. Das 7 igrejas da Ásia, apenas 2 estavam desenvolvendo fielmente a mordomia que recebera do Senhor, Esmirna e Filadélfia. Olha que naquela época o Senhor tinha 7 igrejas na terra e de 7, só 2 estava administrando bem. Vale a pena nós avaliarmos isso. Será que nós estamos sendo bons despenseiros? Será que nós estamos sendo bons mordomos na casa do Senhor? Será que estamos sendo bons mordomos na nossa própria casa? Estamos sendo mordomos fiéis ao Senhor? E como mordomos, nós vamos ouvir qual a palavra? Servo bom e fiel, pode entrar no gozo do teu Senhor. Ou servo mau e fiel, não tenho nada contigo? Vale a pena nós avaliarmos como estamos com a nossa mordomia cristã. Por isso estamos aprendendo aqui nessa aula, rapidinho, né, sobre um pouco da mordomia. A integridade de um fruto da mordomia. Jesus ensinou por parábola. O seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. O mordomo fiel, ainda que tenha recebido poucos talentos, será colocado sobre o muito. O mordomo infiel, no pouco ou no muito, será punido pelo seu Senhor. Então, a mordomia, ela nos ensina, ela nos mostra que nós precisamos fazer uma administração com integridade. Integridade de coração, integridade, fidelidade, responsabilidade, porque nós vamos dar conta, ainda que o Senhor nos deu, nos fez livre para plantarmos a semente que quisermos. A escolha é nossa. Mas como que nós estamos administrando o que o Senhor está nos dando para plantar? E como estamos administrando o que colhemos? E como estamos administrando a casa do Senhor? O papel bíblico dos diáconos, como mordomo que são, é cuidar das necessidades físicas, espirituais e logísticas da igreja, de modo que os pastores possam se concentrar no seu chamado primário, que é apacentar as ovelhas. Será que nós, como servos do Senhor na casa dele, né, ou como diácono, você que está estudando aí no ITQ, será que estamos com esse cuidado? Porque essa é a responsabilidade de todo o diaconato na igreja. Físicas, espirituais, logísticas, sociais da igreja. Essa é a função do diaconato na igreja. Pregar e apacentar as ovelhas do Senhor é a função do pastor. Por isso que lá em Atos, né, Pedro e todos os outros apóstolos, quando se viram atarefados demais com as partes físicas e logística da igreja, a espiritual estava
sendo comprometida. Então, por isso que eles resolveram levantar pessoas idôneas, pessoas sinceras, pessoas cheias do Espírito Santo, né? Para ajudar a administrar, cuidar da casa do Senhor, enquanto que eles iriam o quê? Pregar, apacentar as ovelhas do Senhor. Por isso que esse ministério da mordomia foi levantado na igreja primitiva, para que os apóstolos tivessem tempo de cuidar da obra espiritual do Senhor. E tanto mordomo quanto pastor, olha aí, tem que ser fiel ao Senhor da seara com o seu tempo, a sua dedicação, o seu compromisso, o seu serviço e suas finanças. Então, todas essas áreas aí, elas precisam ser bem administradas por todo aquele que serve o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela precisa, né, tanto o diácono, quanto o diretor de patrimônio, quanto os pastores, auxiliares, titulares, enfim, todo aquele que é cristão precisa ter essa mordomia aí, para terem autoridade no céu e na terra. Então, se nós somos bons mordomos, nós teremos autoridade no céu e na terra, mas se não somos bons mordomos, bons dispenseiros do Senhor aqui nessa terra, nós perderemos o que já estudamos lá atrás, perderemos a autoridade no céu e na terra. E aí, finalizando essa parte da mordomia, do temor do Senhor, eu quero que você estuda aí a página do livro. Eu fiz só uma pincelada aí, você vai aí na página 79 a 93, porque vai estar falando aí sobre a mordomia, e aí, não só da mordomia, mas vai estar falando que estou abrindo aqui para você, para eu poder passar aqui, ó, na página 79, que eu quero que você abra aí, ó. Na introdução aqui, ó. Eu vou ler para você aqui na tua página aí, você me acompanha aí, ó. Romanos 13, 11. Cada época tem suas grandezas e suas loucuras, suas possibilidades e suas tentações, mas essas sempre são diferentes de época para época. Para aproveitar as oportunidades e evitar as ciladas, os cristãos deveriam estar num processo contínuo de entender o tempo presente. Romanos 13, 11. Então, está falando aqui das diferenças épocas, da administração de várias épocas, etapas, né, que nós temos na nossa vida. E aí você vai ver aí, ó, a mordomia, que você precisa estudar, a linguagem visual da música, o erotismo, hedonismo, relativismo, tudo isso é estudo. Tudo isso você precisa aprofundar no estudo. O livro é muito sucinto, é muito raso aqui esse conteúdo. E esse assunto é muito importante. E o tópico 4 aí da página 87 fala um pouco mais da mordomia cristã. Eu dei só uma pincelada aqui. Você vai estudar aí sobre a mordomia cristã. Por que devemos ser zelosos no nosso tempo? As áreas importantes que exigem a administração do nosso tempo, né? A mordomia dos bens e recursos financeiros, a mordomia do nosso corpo, né? A mordomia da nossa alma, olha aí, está no seu livro aí, a mordomia do dízimo, a mordomia nas finanças. Então, é um conteúdo que nós precisamos, tudo tem que ter uma mordomia. Até aqui, ó,
Na 93, 3.1, mordomia dos seus pensamentos. Como você está administrando os seus pensamentos? Como você está administrando as suas vontades? Como você está administrando o seu tempo com Deus, o tempo com a família, o tempo no seu trabalho, o tempo na casa do Senhor? Como você está administrando tudo isso? Como você está administrando o que sai da tua boca? Como você está administrando o que você está deixando entrar no teu coração? Como que você está administrando? Como que você está sendo mordomo na sua vida, mordomo nas áreas da tua vida? Como? Está sendo um bom dispenseiro? Está sendo um bom mordomo em todas as áreas da sua vida? Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar. E aquilo que nós administramos, aquilo que nós estamos sendo como mordomos nessa terra, nós temos o plantio dele também. Seja boa, seja mal. Então, fica aqui, né, para você lembrar que você vai estudar aí da página 79 a 93 aí na sua apostila.